Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele é queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Meus irmãos, é um fato indubitável, notório, eloquente, porém dramático, que a família está sob ataque. Ataque de forças visíveis e invisíveis, ataques humanos e demoníacos, ataques ideológicos e espirituais. A maior crise do mundo hoje não é a crise política, nem mesmo econômica, nem mesmo das relações internacionais. A maior crise do mundo é a crise da família. Há uma orquestração extremamente pesada contra a família. Há um complô, uma conspiração para desconstruir a família, para desfigurá-la, para torná-la amorfa,
Porém, esse fato não é um fato novo. O texto que nós acabamos de ler ocorreu 1000 anos antes de Cristo. E esse texto retrata uma grande crise familiar. O sogro quer matar o genro. O sogro é o rei Saul. O genro é Davi, o sucessor do trono. O sogro está louco, insano, tomado por espíritos malignos, governado por ódio e ciúmes. E não há para onde mais Davi fugir. Cavernas, desertos, por todo lado, Saul o persegue com fúria assassina. Quando Davi não tem mais onde se esconder e se refugiar no território de Israel, ele busca asilo político fora de Israel, em território filisteu. E quis a providência que o rei filisteu, o rei Aquis, se agradasse de Davi, concedesse uma cidade refúgio para Davi, a cidade de Ziclag, ele e os seus 600 homens, com as suas respectivas famílias, e ainda mais, o constituiu em escudeiro pessoal. Agora, diz a Escritura, que o rei filisteu declara guerra contra Israel e marcha com o seu exército para enfrentar os soldados de Saul, e Davi vai à frente dele, como escudeiro. Quando, na jornada, os príncipes filisteus disseram para o rei Aquis: este homem é um guerreiro, e este homem é um israelita, e lá na sua terra ele tem grande fama, se ele se voltar contra nós, nos imporá uma derrota acachapante, despede-o, ele não pode estar conosco. A contragosto, o rei Aquis dispensou Davi. E então, quando Davi retorna para sua cidade refúgio, onde estavam suas famílias respectivas, ele e os seus 600 homens, ao chegarem, constatam que uma tragédia havia acontecido. Os terroristas do deserto, os amalequitas, tinham atacado a cidade de Ziclag. Tinham ferido a cidade de Ziclag. Tinham queimado a cidade de Ziclag. Tinham levado embora os rebanhos. E cativos os filhos, as filhas e as mulheres. Quando Davi e os seus homens olham essa tragédia, que havia se desabado sobre as famílias deles, todos começam a chorar, a ponto de não terem mais forças para chorar. Os aliados de Davi, leais a Davi, em virtude da crise que se abatera sobre as suas famílias, se voltam contra Davi para apedrejá-lo. E Davi muito se angustiou. Entretanto, ele reanimou-se no Senhor seu Deus, e clamou a Deus em oração, e perguntou para Deus: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? E Deus respondeu para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. E Davi foi, e Davi lutou, e Davi venceu, e Davi tomou tudo de volta: os rebanhos, as coisas grandes, pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, tudo Davi tornou a trazer de volta. Esse texto, irmãos, enseja-nos algumas lições que passo a discorrer. Em primeiro lugar, vamos ver como é que é o ataque deste inimigo, porque esse texto é uma figura de uma batalha muito maior, muito mais ampla, muito mais grave, de consequências muito mais danosas. Isso não é apenas uma narrativa que aconteceu há 3.000 anos. Isso é um emblema do que está acontecendo agora com a família brasileira.
Isso é um retrato do que a sociedade brasileira, e diria mundial, está enfrentando. Há um inimigo real, porém invisível, muitas vezes conhecido, mas maligno, que usa todo o seu arsenal, que emprega todas as suas armas para destruir a família, para desconstruir a família, para perturbar e confundir a família. E como é que é esse ataque? Então, com a Bíblia aberta comigo, por favor, vamos observar. Primeiro, este é um ataque implacável. Veja o versículo 1 comigo. Os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclag. Esta palavra ímpeto traz a ideia de que foi um ataque frontal, furioso, avassalador. O inimigo não está brincando. Ele não está nem mais escondendo as suas garras. É notório, é perceptível. Ele não chega para brincar nem para divertir, ele vem para destruir, para roubar, para matar. E há muitas pessoas que estão sendo destruídas. Há muitos casamentos desfeitos. Há muitos filhos perturbados. Há muitas famílias completamente feridas e machucadas. Há muitas pessoas com a esperança morta. Eu estava pregando certa feita em Vitória, no Espírito Santo, numa casa. E enquanto pregava, uma mulher chorava, e chorava convulsivamente. Ao término da mensagem, eu fui conversar com ela e perguntei: por que a senhora está chorando? Ela me respondeu assim: o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: e o que é que a senhora quer dizer com isso? E ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, um bom emprego, um bom salário, um bom apartamento, mas não tinha paz na nossa casa. E trazia sombra, tristeza, quase que desespero para o nosso coração. E ela então me disse que certa noite ela acordou assustada, com o grito alucinado dos filhos. Quando ela pulou da cama, ela percebeu que o marido não estava do seu lado. Ela correu para o quarto, a porta fechada. Ela bateu a porta não se abriu. Ela arrombou a porta e se deparou com um quadro horrível. O seu marido estava apunhalando os próprios filhos. E quando ela entrou no quarto, o marido enterrou o punhal sobre o seu próprio peito. Ela me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Há muitas pessoas que, a não ser que Deus faça um milagre, estão arruinadas. O que me trouxe um certo consolo é que 20 anos depois, eu estava distribuindo um devocional chamado Cada Dia, que nós produzimos a Luz para o Caminho, pelas ruas de Vitória. E de repente eu estou distribuindo e uma mulher grita pelo meu nome, e eu olho e não a reconheço. E ela vem me dar um abraço e diz: pastor Hernandes, o senhor não está lembrado de mim? Eu falei: não estou não, eu sou aquela mulher cujo marido matou os próprios filhos e se matou. Falei: como é que está a sua vida? Ela disse: Jesus me salvou, Jesus me deu razão para viver diante da tragédia, Ele restaurou minha alma, bendito seja Deus. Mas notem comigo, no versículo 1 está escrito ainda, que os amalequitas tinham ferido e queimado a cidade. Você queima estruturas, você fere pessoas. Há aqui um prejuízo financeiro, há aqui um prejuízo pessoal.
E sabe, amados, nós vivemos num mundo de muitas pessoas machucadas, com autoestima achatada, gente arrebentada emocionalmente, gente oprimida, sufocada, gente que sangra, não para fora, mas para dentro. Eu estava pregando num congresso de médicos no interior de Minas Gerais, na cidade de Patrocínio. Médicos cristãos. E uma enfermeira muito sorridente nos hospedava, nos recebia. E depois que eu dei a primeira palestra, ela me chamou à parte e me fez uma pergunta inusitada. Me perguntou assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: claro, é impossível não ver. Ela me respondeu: mas esse sorriso é uma mentira. Eu carrego atrás desse sorriso uma alma doente, uma alma machucada, uma alma ferida. Há muitas pessoas que estão sorrindo, mas quando põem a cabeça no travesseiro, há uma dor, há uma culpa, há uma ferida emocional que ainda sangra. Nunca posso me esquecer o dia que um líder da nossa igreja me procurou e disse: pastor Hernandes, eu preciso de um favor. Eu falei: pois não. Ele me disse: o senhor não conhece a minha mãe. A minha mãe tem quase 80 anos. Eu sou o filho mais velho. A minha mãe tem uma tristeza crônica. Já levamos todo tipo de médico, já fez todo tipo de exame, já procurou todo tipo de analista, nada, ninguém resolve, nem ajuda a mudar esse cenário da tristeza crônica da minha mãe. O senhor podia ir lá orar com ela? Eu falei: eu vou. Quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um olhar distante, com um semblante triste, e eu comecei a conversar com ela. Por providência de Deus, daqui a pouco, ela pede a sua família para deixá-la sozinha comigo. E quando eu fiquei só com ela, ela olhou nos meus olhos e me disse assim: pastor Hernandes, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: o que houve? Ela me respondeu: eu traí o meu noivo, e ele nunca ficou sabendo. Eu me casei com ele, sou viúva já há muitos anos, mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse pecado hoje de manhã. Tem 60 anos que eu vivo atormentada pelo chicote da culpa. Eu vivo numa prisão, numa masmorra. Eu confesso a vocês que eu chorei com aquela mulher, por perceber que o diabo havia mantido aquela mulher 60 anos num cárcere emocional. E eu falei para ela da graça de Deus, e eu falei para ela do sangue do Cordeiro que pode lavar e purificar. Eu falei da libertação que há no nome de Jesus, e naquele dia aquela mulher se rendeu ao Salvador, e o sorriso brotou no seu rosto depois de 60 anos. Eu tive o privilégio de discipulá-la e batizá-la. Tive o privilégio de desfrutar da sua convivência por 10 anos, uma mulher feliz e alegre, mas que estava ferida pelo inimigo, pelo pecado, pela culpa. Mas notem comigo, que quando o inimigo vem, o alvo preferido do inimigo, meus amados irmãos, é atingir a família. Porque vejam vocês no verso 2, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. No verso 3, está escrito: e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Como é que um homem pode estar bem, sabendo que a sua mulher está prisioneira do inimigo? Como é que uma mulher pode estar bem, sabendo que o seu marido está prisioneiro nas mãos do inimigo? Como é que os pais podem dormir em paz, sabendo que os seus filhos estão nas mãos do inimigo? Porque este é o propósito.
atingir a família, atingir os filhos, atingir as filhas, atingir os cônjuges. Meus irmãos, parece que há uma orquestração para atingir os filhos desde a mais tenra idade. Se você olhar, agora mesmo essa semana eu estava comentando que li um livro de um jornalista americano, o título do livro é O Marxismo Americano, e ele mostrando como hoje a educação, os meios de comunicação de massa, o cinema de Hollywood, a diversão, a cultura, toda ela tomada por esse viés, para capturar a mente das crianças, para levá-las para longe da agenda de Deus, da família, como Deus a instituiu. Você pega os desenhos, os filmes, há uma enormidade de violência anormal, de uma brutalidade descomunal, de um alto índice de satanismo explícito, e de repente parece que há uma espécie de torpor espiritual, e a sociedade não está enxergando isso, não está vendo isso, que existe uma mente não só humana, mas maligna por trás, para destruir a instituição primeira que Deus estabeleceu, que é a base da igreja e a base da sociedade. Se destrói a família, você não tem igrejas fortes com famílias doentes, você não tem nação forte com famílias destruídas. Isso é um projeto suicida, atacar a família. Há muitas pessoas hoje prisioneiras, cativas, nas mãos do inimigo. Certa feita, uma pessoa da igreja, que lidava até com o ministério de louvor, me procurou e disse assim: pastor Hernandes, eu vim comunicar que eu estou deixando a igreja, deixando meu ministério, conheci outra mulher, e vou viver com ela, vou deixar minha mulher, minhas filhas. E eu falei, eu exortei, eu fiz de tudo que eu podia, usei todos os argumentos possíveis, mas caíram em ouvidos moucos, surdos, não adiantou, ele foi embora. A mulher com quem ele estava envolvido era mulher ligada à feitiçaria. Algumas vezes eu ia na sua casa fazer visita e via despachos aos demônios dentro da sua sala. Chegou a ponto de ir para cemitério à meia-noite fazer despacho aos demônios. E tudo que eu falava que aquele homem parecia que batia numa parede de pedra, de concreto, nada encontrava eco no seu coração. Até o dia que eu contei para ele uma história, uma experiência que eu vivi na África do Sul, a cultura dos Zulus. Na cultura Zulu, quando um rapaz começa a namorar com uma moça, ele dá um lenço branco para essa moça. Enquanto o namoro durar, a moça retém o lenço branco. Se o namoro terminar, ela precisa devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolver o lenço branco, é como se ela dissesse que está determinada a pertencer a ele, pronta para ele. E nós estávamos lá, na missão Quacisabanto, quando um fato aconteceu, de um rapaz, ex-namorado, abusar da menina, que fora sua namorada. Os pais levaram o caso às autoridades, e as autoridades perguntaram para a moça assim: você devolveu o lenço branco? Ela disse não. Então não podemos fazer nada. Essa é a nossa cultura. E eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se algumas semanas, ele me liga, e eu atendo o telefone, e eu disse: pastor Hernandes, vem aqui na minha casa, venha correndo, eu estou pronto a devolver o lenço branco. E eu corri para lá. Quando eu cheguei, ele se assentou na minha frente, eu nunca vi, Nelson, algo parecido. Esse homem começa a tremer da cabeça aos pés, a roupa dele ficou molhada,
ensopada. E eu perguntei: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele respondeu: eu preciso. Eu disse: não, você põe uma caixa aqui, tudo que você tiver de feitiçaria dentro dessa casa, você bota aqui dentro dessa caixa. E ele começou a trazer aventais, correntes, patuais, velas, e aquela quinquilharia toda. Eu disse: agora nós vamos pegar essa caixa, nós vamos levar para o quintal, e eu vou jogar 1 litro de álcool em cima de tudo isso aqui, e nós vamos queimar essas coisas, como aconteceu na cidade de Éfeso, num símbolo de que você está rompendo com estas práticas de feitiçaria. E eu peguei 1 litro de álcool, ensopei tudo aquilo com álcool, e ele pegou o palito de fósforo, riscou, e não pegou fogo. Ele riscou de novo, não pegou fogo. E ele deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu respondi: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou na caixa, e esse homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus, e ele recobrou a sua consciência. E ao recobrar a sua consciência, o Senhor Jesus quebrantou o coração dele, e ele se volta arrependido para o Senhor, para restaurar a sua vida. Há pessoas prisioneiras que precisam ser libertas, mas notem comigo, em quarto lugar, irmãos, há um fato muito interessante aqui. Você pode conferir isso comigo no versículo de número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. O ponto é o seguinte: o inimigo vem, o inimigo queima, o inimigo fere, o inimigo leva cativo. Mas agora há uma outra artimanha. Os homens de Davi, ao verem a cena, em vez de se unirem para enfrentar o inimigo, eles estão brigando entre si. Eles querem apedrejar Davi, querem matá-lo. Parece-nos que isto também é artimanha do inimigo, porque jogam uns contra os outros. Marido acusa a esposa acusa o marido, os pais acusam os filhos acusam os pais. Irmão entra em guerra contra irmão, e a família vira um pé de guerra, de conflito, de tensão, de brigas, de contendas, de querelas, quando na verdade deveríamos todos nós entender a natureza dessa luta e nos unirmos para enfrentar o inimigo. Seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não são seus filhos, seu problema não é seu sogro, sua sogra, seu problema não são seus cunhados, seu problema não são seus parentes, o seu problema não é o outro, o seu problema é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, das regiões celestes. Não adianta usar armas carnais, precisamos de armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Preste atenção na frase que eu vou lhe dizer. Quando nós transformamos amigos em inimigos, nós transformamos o inimigo em aliado. Então é hora de você parar de brigar com a pessoa que está debaixo do seu teto e começar a pedir graça para vocês se unirem para enfrentar o verdadeiro inimigo. Mas uma última coisa aqui nesse ataque que eu preciso descrever para entrar no segundo ponto da mensagem. Vá comigo para o verso 16, nós não chegamos a lê-lo, mas vamos ler agora. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo,
e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Os amalequitas estavam festejando. Festejando o quê? A derrota fragorosa que tinha imposta a Davi e as famílias respectivas. Meus irmãos, que o inimigo celebra quando ele consegue uma vitória sobre o povo de Deus, ele celebra. A grande pergunta que nós devemos fazer é esta: onde a nossa vida está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Me permita ilustrar. Há um personagem bíblico muito conhecido de todos nós, chamado Sansão. O nascimento dele foi um milagre. A vida dele foi um portento. A morte dele foi um opróbrio. Ele era um gigante. Ele era imbatível. O único juiz de Israel que fez carreira solo. Sansão tinha uma força descomunal, mas um coração fraco. As fraquezas humanas o dominavam. E diz a Bíblia que um dia ele está caminhando com seu pai pelas ruas de Tímina, e ele vê uma moça filisteia, inimiga do seu povo. Quando ele chega em casa, ele diz para o seu pai assim: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai disse: meu filho, mas aquela moça pertence ao povo que nos oprime. Aquela moça não tem os mesmos valores, aquela moça não crê no mesmo Deus que cremos. E ele disse: eu quero aquela, porque só daquela eu me agrado. Sabe o que ele está dizendo? Velho, não tem papo, não tem conversa. Desse negócio entendo eu. Não tem diálogo. Então me permita dizer algo aqui para vocês. Eu sou pastor há 40 anos. Nessa temporada eu nunca vi um rapaz ou uma moça que, desobedecendo pai e mãe na área do namoro, fosse feliz no casamento. Não interessa se o seu pai e se a sua mãe são analfabetos, quadrados ou redondos, isso não interessa. Escute seus pais. Escute seus pais. Me permita falar para os pais. Parece que há uma ideia de que pai e mãe não devem interferir em namoro de filhos. Isso é balela. Tem hora que pai e mãe precisam estar com a antena ligada. Porque tem namoro, irmãos, que traz prejuízo. Começou a namorar, já não conversa com mais ninguém. Já vive num canto. Quando recebe um telefonema, quando termina o telefonema, está chorando. Então está na hora de você, pai e mãe, falou: minha filha, para com isso, meu filho, para com isso. Filho não, mas casamento ruim mata. Eu gosto de fazer casamento, uma das cerimônias que eu mais gosto de fazer é casamento, mas se existe uma coisa que eu gosto também, é de terminar um namoro ruim. Eu acho que quando termina um namoro ruim na igreja, a gente fazer um culto de ações de graças. Diz a Bíblia que Sansão vai para a casa dessa moça, e aí um leão novo sai em cima dele, diz a Bíblia, e ele pega o leão novo e rasga-o, como rasga um cabrito, e jogou do lado de fora da estrada. Quando eu leio esse texto eu dou risada, sabe por quê? Eu não consigo rasgar um coelho, quanto mais um leão. No dia do casamento, eu acho que de gravatinha borboleta, de fraque, caminhando por lá, lembrou do leão, deu uma desviada do caminho, deixou o pai e a mãe na frente, tinha um enxame de abelhas na caveira do leão morto, ele enfia a mão lá dentro, pega um favo de mel, começa a chupar, ainda dá para o pai. Ele era nazireu, consagrado a Deus. Um nazireu não podia fazer 3 coisas: não podia tocar em cadáver, não podia beber bebida forte, beber vinho, bebida alcoólica, não podia cortar o cabelo. Quando ele pega aquele favo de mel,
Ele está quebrando um voto de nazereado. Ele não podia tocar em cadáver. Ele está procurando doçura no que está podre. Tem muita gente buscando doçura no que está podre. E diz a Bíblia que ele vai para o casamento, propõe um enigma, e mais, ele dá uma festa de arromba, porque não queria ser diferente dos moços da sua época. Quebra o segundo voto aqui. Quando ele diz não queria ser diferente dos moços da sua época, a sua festa foi regada de vinho, regada de bebida alcoólica. Me permita uma nota de rodapé aqui? Eu tenho rodado pelo Brasil, irmãos, e tenho escutado os pastores nos lamentos de tristeza. As festas de casamento dos crentes hoje, com algumas exceções, têm se transformado numa vergonha. Uma vergonha. Pastor celebra o casamento na igreja, um culto maravilhoso, uma música santa, uma mensagem de Deus, e depois vai para um rico cerimonial e lá o pau quebra. A música é outra. As luzes se acendem como uma boate, o povo de Deus bêbado cai na pista de dança e volta para casa com as pernas trôpegas. E tem gente que diz, pastor, mas nós temos alguns convidados muito importantes, se não tiver vinho, não é cervejinha, vai ser muito constrangedor. Meus amados irmãos, é possível fazer uma festa bomba sem uma gota de álcool? A igreja não tem que imitar o mundo, a igreja tem que ser exemplo para o mundo. Mas diz a Bíblia que Sansão comete algumas outras loucuras, vai parar no colo de uma mulher, depois de cometer um adultério, e deitar com a prostituta, e ele brinca de novo, a respeito da sua força, e Dalila vai tentando capturar e conquistar, e roubar o coração dele. Na quarta vez das brincadeiras insensatas, tomado de uma impaciência de matar, ele abre o coração para Dalila, e os filisteus cortam o cabelo dele, e diz a Bíblia, que o Espírito de Deus se retirou dele, e o gigante vira um anão, um fracote. Quando ele tenta escapar, ele não conseguiu mais, vazaram os olhos dele. Sansão significa sol, luz, ficou cego na escuridão. Ele era o libertador, se tornou cativo. E ele é levado para um templo pagão, para zombarem de Deus, porque ele não levou Deus a sério. A vida dele encerra produzindo festa no acampamento do inimigo. Bom, se eu encerrasse a mensagem aqui, você sairia daqui desesperado. É preciso agora perguntar, o que Davi fez diante do ataque do inimigo? E aqui é o segundo e último ponto da minha mensagem. O que Davi fez? Em primeiro lugar, olha comigo, por favor, o versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Irmãos, o grande problema da nossa geração é que nós estamos lutando com os olhos enxutos demais e com o coração seco demais. Nós estamos chorando diante dos melodramas, das séries de Netflix, mas parece-nos que o verdadeiro drama da vida não tem levado o povo de Deus às lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você chorou para pedir a Deus restauração do seu lar, libertação do seu lar? Eu acho que todos vocês já ouviram falar do pastor Tim Simbala, pastor batista, lá do Brooklyn, nos Estados Unidos. Uma igreja linda, florescente, crescendo, ministério de música conhecido no mundo todo. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa e a sua filha primogênita, adolescente, disse assim para ele:
papai, eu não quero saber mais da igreja, não quero saber mais do seu Deus, eu quero curtir a vida, e eu vou sair de casa. E saiu de casa. Pastor Tim Simbala chegou a pensar em abandonar o ministério. Ele disse: eu não tenho estrutura emocional para continuar o ministério. Um colega dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, ela não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas como é que um pai esquece uma filha? Como é que uma mãe esquece um filho? E ele relata num dos seus livros que certa noite ele estava na igreja, levanta e diz assim: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele diz que naquela noite todos os crentes deram as mãos, fizeram um grande cordão de isolamento ao redor dos bancos. E Tim Simbala diz que aquele templo se transformou numa sala de parto, de choro, de lamentos, de soluços. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse assim para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, bem cedo a campainha toca, a mãe vai à porta para atender a sua filha, e ela entra às pressas, vai no quarto onde estava seu pai, agarra as pernas do seu pai, e em lágrimas diz: papai, o que aconteceu há 2 dias de madrugada? Eu estava em casa, parece que escamas caíram dos meus olhos, o meu coração endurecido foi quebrado. Eu quero dizer para o senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para a igreja, porque Jesus libertou a minha vida. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro. Os nossos filhos não foram gerados para povoar o inferno. Os nossos filhos são herança de Deus, os nossos filhos pertencem a Deus, e nós não vamos abrir mão deles. Nós vamos até a última gota de sangue lutar por eles. Mas diz a Bíblia que Davi fez uma segunda coisa. Olha comigo, por favor, o versículo 6, na parte B. Quando os homens de Davi querem apedrejá-lo e matá-lo, está escrito: porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ô irmãos, quando eu leio esse texto, sabe qual a sensação que eu sinto? Pastor Davi, é de eu ser o pastor de uma igreja de 600 membros. De repente eu olho para os membros da igreja, não tem nenhum a meu favor. Todos os 600 estão querendo me matar. Eu não sei se eu teria estrutura emocional para enfrentar isso. Mas está escrito: porém, aleluia, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele não se reanimou porque ele era forte, ele não se reanimou porque tinha muita gente do lado dele, ele não se reanimou porque o inimigo era fraco, ele não se reanimou porque ele tinha uma estratégia, ele não se reanimou porque ele tinha condições de enfrentar e vencer o inimigo. Ele se reanimou no Senhor seu Deus. Sabe o que significa para nós, irmãos? Não tem situação tão medonha que Deus não possa reverter. Não há quadro tão sombrio que Deus não possa virar a mesa e virar o jogo em nosso favor. Aquilo que é causa perdida, quando Deus põe a mão, Deus reverte o quadro. O marido que está longe de Deus, volta para Deus. O filho que está nas drogas, é liberto das drogas. A mulher que está tomada por um espírito completamente contrário ao matrimônio, é quebrantada e volta quebrantada para o lar, para o casamento, para a família, para a glória de Deus. Talvez hoje você trouxe uma causa perdida, um problema humanamente insolúvel, porém você hoje pode se reanimar no Senhor seu Deus. Terceira coisa que Davi fez, confira comigo, por favor. Versículo 7 e versículo 8. Davi orou ao Senhor.
Preste atenção que a reação dele não foi uma reação carnal. Não se resolve o problema da família com bravatas, nos tribunais, com contendas e disputas de direito. Davi se reanimou no Senhor seu Deus e clamou ao Senhor. A nós, na nossa família, irmãos, que vão ser desatadas apenas quando nós dobrarmos os joelhos. Não é com argumento, não é com gritaria. Se Deus não agir, em vão o homem trabalha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas sabe o que me impressiona? É que me parece que essa é uma das orações que eu chamaria de mais medíocres da Bíblia. Essa oração é composta apenas de duas perguntas. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Ó Deus, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em nome de Jesus, amém. Trocando em miúdos, o que ele está perguntando? Está dizendo o seguinte: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? É isso que ele está orando. Porque tem muita gente que já jogou a toalha, tem muita gente que diz: não pastor, não tem mais jeito não, o senhor não conhece não, se eu contar a minha história para o senhor até pedra chora, dá não. Meu casamento já acabou há muito tempo. Não tem saída para mim. Nessa pandemia, então, meus irmãos, o que está acontecendo de separação conjugal, uma loucura. Loucura. Tiveram que conviver mais do que estavam acostumados a conviver. E se você acha que não tem saída, comece a conversar com aquele que tem solução para as causas perdidas. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não tem causa perdida. Para Deus não tem problema sem solução. Para Deus não tem casamento sem restauração. Algum tempo uma mulher me procurou, mulher da igreja, crente, falou: pastor, eu vim comunicar ao senhor que eu estou me separando. Falei: mesmo? Como é que é o negócio? Estou me separando. Está claro para você botar legenda? E eu perguntei: mas você está separando por quê, minha filha? Ela me respondeu assim: secou. Está claro? Secou. Falei: secou? Uai, mas se secou tem esperança. Falei: o senhor está louco? Tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Pois Jesus faz florescer o que está seco. Falei: pastor, o senhor está perdendo o juízo. Eu estou falando para o senhor que morreu. Entendeu agora? Morreu tudo aqui, morreu, acabou. Morreu? Uai, mas se morreu tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois é, ressuscita o que está morto no seu coração. Falou: pastor, o senhor não está entendendo é nada. Eu estou falando para o senhor que acabou de tudo. Acabou, não tem mais nada não. Acabou. Falei: acabou? Ué, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia que Jesus e Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Ele pode chamar a existência o que não tem mais aí. Você não vai divorciar não. Você vai orar comigo uma semana, depois você volta aqui. Depois de uma semana a mulher voltou. Falou: pastor, acabou a vontade de divorciar. Jesus está plantando um novo sonho no meu coração. Com Deus tem esperança. Clame aos céus e o Senhor te responderá. Agora deixa eu lhe dizer algo. O que Deus promete para você é vitória e não ausência de luta. O que Deus promete para você é chegada certa e não caminhada fácil. Porque dos 600 homens
200 ficaram para trás, de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa da vitória, você não vai desistir. Você não vai aceitar nada menos do que a vitória completa de Deus na sua vida, no seu casamento, na vida de seus filhos, na sua família. Por isso o texto diz que Davi foi, Davi lutou, Davi venceu. Davi tornou a trazer tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres. Nada do que os amalequitas haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer de volta. A pergunta que eu faço a você nesta noite é: o que é que um dia você já teve, que foi tirado de você? A harmonia do seu casamento? O romantismo do seu casamento? As palavras meigas de elogio um ao outro? Sua vida devocional? Seu deleite em Deus? O que foi perdido? O que foi tomado de você? Tome de volta. Tome de volta hoje. Sabe por quê? Que o Deus a quem servimos é o Deus da restituição. Eu quero terminar esta mensagem remetendo vocês ao livro de Êxodo, porque é o livro da batalha espiritual da Bíblia. O Egito é um símbolo da escravidão do mundo. Faraó é um símbolo do diabo. O Êxodo é um símbolo da redenção. Mas quando Israel estava para sair do Egito, Faraó tentou reter o povo lá de 4 maneiras. A primeira maneira de Faraó tentar reter o povo está lá em Êxodo 8, 25. Não precisa ir embora. Adore a Deus aqui no Egito mesmo. Você quer ser crente? Tudo bem. Precisa mudar de vida. Você mentia, continua mentindo. Você era desonesto, continua sendo desonesto. Você passava a perna nos outros, nos seus negócios, continua passando. Você é crente agora. Moisés não aceitou essa proposta. Egito é lugar de escravidão e nós vamos sair daqui. Aqui não é nosso lugar. Canaã é o nosso destino. Aí o faraó partiu para a segunda proposta, capítulo 8, versículo 28. Tá bom, vocês podem ir embora, mas não vá muito longe não, fica aqui na vizinhança, vão ser bons vizinhos. Quando você se sentir saudade do Egito, faz um turismo por aqui. Em outras palavras, não vá com muita sede ao pote não, vá para a igreja, frequenta a igreja, seja membro da igreja, mas também não fica um crente muito radical não. Curta o melhor da vida, aproveite os melhores do que o mundo tem para lhe oferecer também. Viva na igreja e no mundo ao mesmo tempo. Tenha um coração dividido. Dê a metade para Deus, outra metade para o Egito. Moisés diz: não, essa não é a proposta, nós vamos embora. Nós vamos embora. Então vamos pendo mesmo. Vamos saindo. O faraó partiu para a terceira proposta, capítulo 10, versos 11 e 12. Tá bom, vocês podem ir embora, mas vocês de cabecinha branca vão embora. Os filhos de vocês, os jovens, ficam. Vão dividir a família. Lugar de jovem curtir a vida é no Egito. Isso é um perigo, sabia? Isso é uma artimanha. Me permita um parênteses aqui para voltar para o último ponto. Eu fui convidado, Nelson, certa feita, para pregar numa grande igreja no Brasil. Era um trabalho de jovens. E fizeram uma coisa comigo que eu confesso a vocês a minha limitação. Eu não sei trabalhar com um tema que me é dado. Se você me chamar para um congresso, para uma conferência, e falar, você vai falar sobre o teu assunto, você me deixa completamente perturbado. Eu não sei fazer isso. O que eu gosto de fazer é pegar um texto e trabalhar o texto. Mas me deram um tema, santidade. E eu cheguei lá e preguei. Achei até que eu tinha ido bem no sermão. Quando eu terminei de pregar, um grupo de moços me empurra pelo braço e me leva para uma sala. E um jovem, era o líder deles, botou o dedo no meu nariz e diz: o senhor é um homem petulante, o senhor é um homem retrógrado. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual é o problema de nós tomarmos a nossa cervejinha no sábado?
Qual o problema de ir para a boate? Domingo nós estamos na igreja, a juventude passa. Que radicalismo é esse? Eles quase me bateram. Falei, vocês me convidaram. Eu estou indo embora. Mas antes de ir embora, eu tenho que lhes dizer duas coisas. Primeiro, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse, vocês querem ir para a boate? Quer tomar uma cervejinha? Pode ir. Certifique-se, entretanto, se vocês estão fazendo para a glória de Deus. Se estão fazendo para a glória de Deus, vai fundo. Eu duvido que consigam. Segunda coisa, Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Então, da próxima vez que for para a boate, você tem que dizer assim, eu estou aqui em nome de Jesus, e glória a Deus que eu estou enchendo a cara aqui. Se conseguirem, vão em frente, e até logo, e fui embora. Fui embora. O que eu nunca podia imaginar, sabe, tem uma amnésia na cabeça do pastor? 10 anos depois eu recebi um convite para a mesma igreja, eu não sei que loucura que eu fiz, que eu não percebi isso. E chego na igreja e tomo um susto. Aí chega uma senhora e me faz a pergunta mais inadequada a fazer a um pastor. Nunca faça essa pergunta a um pastor. O senhor se lembra de mim? Essa pergunta é horrorosa. Constrange a gente. Eu olhei, tornei a olhar, olhei de novo, meu irmão, só me perdoa, mas não estou lembrado não. Pois eu sou a mãe daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. Pronto, falei, agora, não apanhei do filho 10 anos passados, vou apanhar da mãe agora. Falei, o que aconteceu com seu filho? Ela me disse, pastor, naquele dia que o senhor confrontou meu filho, Deus mudou a história dele. De lá para cá, o meu filho é um outro homem. É um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, rapaz, você moça, que o lugar de curtir a vida é na presença de Deus, é na casa de Deus, porque só na presença de Deus tem plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Mas aí o faraó partiu para a última proposta. Está lá no capítulo 10, versículos 24 a 26. Tá bom, vocês podem ir embora. Mas os rebanhos ficam. Vocês servem a Deus e o dinheiro de vocês serve ao Egito. Os rebanhos ficam no Egito. Meus irmãos, tem muito crente cujo bolso ainda não foi convertido. Parece ter uma jararaca no bolso. E me permita dizer isso, seu bolso ainda não foi convertido, seu coração também ainda não foi. Porque é o Senhor quem disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mas a resposta de Moisés foi lapidar. Você quer os rebanhos, faraó? Então escute isso, nem uma unha ficará no Egito. Nem uma unha. Até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha. Mas sabe o que Moisés está? Tudo que Deus nos deu, tudo que é nosso, nós vamos levar para adorar a Deus. Nada vai ficar no Egito. Tome de volta tudo que Deus lhe deu. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe cada família aqui nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.